Pode ser, Oi, senhor. querido. Bem? Tudo bem. Agora foi. Você está me ouvindo bem? Estou tentando me ajeitar aqui. Esse jeito aí. Primeira vez que eu estou usando, eu chamo a live, então eu estou me ajustando aqui também. Um lugar melhor do que esse aqui que eu escolhi não tem. Os quadros do Pedro aqui, foto da família. Não, tá pegando um pouco da sua cabeça, mas você tem a cabeça grande que nem a minha, assim, ó, aí... Legal você, viu? Fica tanto tempo sem me ver e ainda fica me tirando. Faz tempo, então, eu tô com tantas piadinhas acumuladas, minha e sua, que vai ser difícil eu conseguir conversar com você sem ir soltando algumas das nossas... Ele quer me zoar pro mundo inteiro ver. Eu lembro que quando, às vezes, eu ou você estávamos pregando na igreja e a gente falava alguma coisa, a gente só olhava para o outro, assim, e a gente já sabia qual piadinha viria depois, né? Ou a gente nem precisava fazer a piadinha. Mas eu agradeço, irmão, para você estar aqui comigo. Como eu te falei, é um projeto que Deus colocou no meu coração já faz algum tempo. E eu estava trabalhando nele, deixando a semente crescer no meu coração. E a gente tem irmãos, amigos nossos entrando aí, participando com a gente. E o que Deus colocou no meu coração era de compartilhar testemunhos. Eu gosto de conversar com as pessoas e eu sempre vi histórias incríveis, testemunhos incríveis que me marcaram, às vezes me ajudaram, às vezes eu estou passando por alguma coisa e eu lembro de algo que alguém passou. Até quando a gente conversou na semana passada, você lembrou de algum comentário que eu fiz de algo que você tinha passado e no momento que eu estava passando me ajudou ali. E você é uma das pessoas que eu lembro que sempre conversando tem testemunhos incríveis, tem seu, tem coisas que você passou junto com a Laine, com seus filhos que são testemunhas muito edificantes. E por isso você me veio logo na cabeça quando eu comecei a trabalhar nesse projeto. E tem um testemunho seu incrível que eu queria conversar mais sobre ele, que você recontasse, que é aquele testemunho do que aconteceu quando você... eu vou tentar não dar um spoiler do final, mas de um momento que você estava passando com uma mudança no trabalho, acho que a economia do nosso país estava ruim como um todo e que Deus proveu para você de uma forma que não tem como dizer que não foi ele, né? E eu queria conversar com você um pouco mais sobre esse testemunho. Eu queria começar com você contando. Você sabe do testemunho que eu estou falando, né? Você lembra que a gente conversou, você lembra o que estava acontecendo ali. Se você puder refrescar o que estava acontecendo ali no momento, se eu me lembro bem, era um momento de incerteza no nosso país como um todo, e a empresa que você estava trabalhando já há um tempo também estava passando por isso, né? Exatamente. Isso foi em 2012. Eu procurei me informar melhor das datas justamente para auxiliar. E também esse final de semana eu estava conversando com meu cunhado. Meu cunhado, não. O que é o... Meu genro. Eu tô com aqui, alguém aqui do meu lado aqui para me dedurar as coisas que eu tô errando, tá? Ajuda da memória, eu tava né? falando com o meu genro, porque a Sara tá namorando, sabe? Nem tudo é flores, né? Então eu tava mostrando para ele justamente esse testemunho também para edificar na fé dele. Mas o ocorrido foi em 2012, um momento de a famosa marolinha, né, que pegou o país em 2012, onde foi, assim, eu sempre trabalhei numa metalúrgica, sempre fui metalúrgico, e a metalúrgica, ela sente muito fácil essas crises, né, porque onde eu trabalhei, ela era especialista em eixo de caminhão, né, então o caminhão sempre quando tem uma crise, assim, nacional, ou até mesmo se foram, como nós tivemos a pandemia recentemente, afeta primeiro entregas, primeiro empresas. Antes de chegar em nós, né, a parte menor da população aqui, né, ela também atinge primeiramente essas empresas. E a empresa que eu trabalhei, ela foi muito afetada com isso. Estávamos vindo de uma grande demanda de produção e, de repente, sem mais nem menos, a produção caiu, né? A empresa entrou em crise, ela falava em demissões, falava em corte de pessoas, a gente via rádio peão para cá, para lá, aqueles falatórios.
E eu estava num momento até que bom da minha vida, né? Por quê? Porque eu estava justamente, era recém-contratado, estava me reerguendo, porque eu nunca tinha recebido o salário que eu recebia naquele lugar. E coincidiu que a Laine tinha ganhado um processo, ela ganhou um processo, e ela recebeu esse valor. Nós fomos comprar uma geladeira. A ideia era somente isso, uma geladeira e um sofá. O sofá chegou com defeito. A gente trocou o sofá. A geladeira também veio com defeito. Mas isso Só que ela porque veio você está 3 falando num vezes com momento defeito. que tava bom, né? Assim, o país como um todo não estava bem. Eu acho que até a economia mundial, né? Quando você falou da Marolinha, eu estava lembrando do que era aquela época que começou a chacoalhar tudo. E você estava um trabalho, você estava num momento bom quando as coisas começaram, quando a gente percebia a nossa economia, as coisas mudando para o país como um todo, né? Exatamente, porque naquela época, né, não entrando em política, né, mas naquela época o nosso atual presidente também era presidente do país, né, e uma das entrevistas dele, ele falou assim, não, isso aqui é somente uma marolinha, né, e infelizmente foram mais ou menos um meio ano tentando se recuperar dessa marolinha. Não é lógico, não vamos comparar com a pandemia, mas deu muito trabalho, né? O país sentiu grandemente naquela época. Entendi. E aí a empresa que você estava, como você falou, ela começou como parte da indústria a sentir esse efeito também. E eu lembro, me ver se minha memória está funcionando bem também. Mas nesse tempo eu lembro que quando eu acho que nós estávamos, você liderava o grupo de jovens e você pedia para a gente orar porque você não sabia o que ia acontecer. Quando você começou a ver a empresa chacoalhar, você não sabia o que isso significaria para você no dia a dia, né? Exatamente. Eu corri, eu procurei ajuda, conselhos, porque o desemprego assombra, né? Ser assombrado pelo desemprego é ruim. Você tem planos, ainda mais quando você é pai de família. O Pedro não existia ainda, mas a Sara, ela já era nascida, ela era uma criança ainda, com suas próprias necessidades, né? Então você vê que a minha esposa ela não trabalha, e até hoje ela não trabalha, quem trabalha é somente eu, né? Foi um acordo entre nós. E você vê que a responsabilidade numa situação de desemprego ela se torna pior. Porque você fala assim, meu Deus, eu não tenho nenhum plano B. Desemprego é isso, é uma falta do plano B. Você tem um plano A e de repente você se vê sem o plano A e não tem um plano B. Esse é o desemprego. Né? E só que ele aconteceu, ele veio depois dessa bênção. Deus ele proveu para mim, na verdade, a provisão veio antes. Né? Quando a empresa me mandou embora, Deus já tinha mandado a provisão. Então é essa que aí que está a maravilha. Né? Você fala assim, olha, a provisão de Deus ela vem só no momento da crise. Não, Deus também manda ela antes da crise, porque Ele já te dá o escape, justamente para que você possa atravessar. A palavra do Senhor diz que Ele não permite que passemos. Aliás, a palavra do Senhor diz o seguinte: que nós podemos suportar todas as provações. Não há provação que não possamos suportar. Porém, mesmo assim, Ele nos dá um escape. Né? Então, Ele permite que passemos por situações que são, para nós, seres humanos, podemos passar. Ele nos ajuda ainda assim, mesmo sabendo que somos capazes de passar por aquilo, e ele ainda provê o escape para mostrar que ele é um Deus de provisão, um Deus que zela, um Deus que cuida. Você estava falando, estava lembrando de um rapaz que falou ontem na igreja que eu estava. Ele é um adolescente, ele deve ter uns 12 anos. Ele pediu para o pastor para falar. Ele todo nervoso para falar, acho que era a primeira vez que ele estava falando ali. Mas ele falou uma coisa que marcou no meu coração, que Deus já vinha trabalhando em mim, que às vezes a gente aprende que a gente tem que crer em milagres. A gente tem que confiar que vai dar tudo certo, que de uma forma ou de outra vai acontecer. Mas ele deu uma ênfase, ele falou, é além do que acreditar nos milagres, é acreditar naquele que faz o milagre. Porque a partir do momento que a gente acredita naquele que é o provedor, a provisão pode vir do trabalho, pode vir de uma outra forma, mas nós continuamos com o nosso relacionamento com o provedor, né? Que é aquele que
ele não depende do nosso trabalho. Nós, às vezes, dependemos da nossa situação financeira, os nossos planejamentos dependem de uma fonte ou de outra que a gente colocou ali na nossa cabeça. Mas ele não depende disso. Então, quando a gente, no final, a nossa dependência está atrelada a ele, é como você disse, né? Nós vivemos, ele provê um escape, ele faz de forma que a gente não consegue nem entender, né? Eu acho que era essa parte que você estava falando quando eu interrompi comentando da economia do país, né? Que você comentou que você foi comprar um sofá e uma geladeira, né? Isso, o antigo que tínhamos já não dava mais. A Laine sempre quis uma geladeira inox, né? Então, e o sofá que eu tinha, estilo Casas Bahia, já tinha afundado, já estava daquele jeito, né? E a forma como Deus fez, né? Nós fomos comprar esse sofá, essa geladeira, numa loja dentro do shopping de Osasco, e eles estavam fazendo promoção, se eu não me engano, acho que era a promoção do Dia dos Pais, né? Onde até um determinado valor você conseguia uma quantidade X de rifas para participar de um sorteio de um carro, né? E é muito difícil isso, né, gente? Porque eu não conhecia ninguém, eu não conheço ninguém que ganhou alguma coisa nessas coisas. Você não conhece, não é uma pessoa que você atravessa a rua e fala, opa, fulano ali conhece, ó, meu vizinho ganhou. Não é assim, né? É uma coisa difícil. É igual a loteria, igual a Mega Sena. Você não conhece as pessoas que ganham, mas todo mundo fala que sempre tem um ganhador. Mas você não conhece, cara. Então você não acredita nisso. E eu nunca acreditei. Nós fizemos a compra do sofá, eu devolver esse sofá, e eles não tinham, não sei, eu não entendo essa parte da logística, mas eu entendia que eu devolvi o sofá e eles me devolviam outro. Não, eles tiveram que fazer uma nota de entrada, eu tive que devolver minha nota para eles, e eles fizeram uma outra venda para mim. Gerou outra venda, eu fui lá e troquei o cupom de novo, né? E isso aconteceu também com a geladeira. Nossa. Eles mandaram uma geladeira pequena, nós tínhamos comprado uma capacidade, mandaram uma menor primeiro. Depois, na segunda vez, eles mandaram ela com a porta, estava com defeito, estava com risco na porta. E na última vez, que foi pior, ela veio toda amassada. Nossa. Irmão, é assim, é uma coisa surreal. Eles tiveram 3 chances de entregar, nas 3 elas vieram com defeito. Na última, ainda o vendedor, o motorista falou assim, olha, só me desculpe, eu levei a sua geladeira na casa de uma outra pessoa, que ela mora numa viela, não tinha como abrir o portão, nós passamos por cima do muro, então ela danificou um pouquinho. Ela estava toda amassada dos 3 lados, assim, na porta e nas 2 laterais. Aí eu liguei para a loja falou assim, olha, senhor, me desculpa, a gente não está conseguindo fazer essa venda. Então faz o seguinte, senhor, traz de novo, a gente devolve o dinheiro. Então, ou seja, eu ajuntei, ao todo, eu contei isso com a Laine, ao todo mais ou menos uns 90 cupons. Nossa. Nesse ida e vinda, né? Então você imagina que uma pessoa normal seriam no máximo 20 cupons. Eu tinha 90 cupons para colocar dentro da urna. Eu levei esses 90, mas não coloquei os 90 não, viu, Igor? Não deu tempo para preencher tudo, não. Também, até para preencher já dava trabalho, né? A mão dói, cara. Não dá pra ficar preenchendo as coisas assim, não. Preenche na mão aquilo, você vai colocar seus dados, você pega a canetinha. Exatamente, é 100% manual. Então, só que eu ia, como eu trabalhava ali na João Batista, né, aqui em Osasco mesmo, então eu passava na frente do shopping todos os dias. Eu ia lá e deixava um pouquinho e ia embora, ia lá deixava um pouquinho e ia embora, né? Aconteceu o sorteio, eu também nem prestei atenção, pensei, não coloquei, mas a gente foi em outra loja, comprou a geladeira em outra loja, o assunto se encerrou, você não lembra mais nada, né? E deixa pra lá, vida que segue. E os rumores do corte cada vez mais fortes na empresa, né? Eu trabalhava numa escala 6x2, né? Três turnos, então a cada 6 dias eu trocava de horário, manhã, tarde e noite. E nos 3 horários, né, manhã, tarde e noite, o rumor era o mesmo, olha, vai ter corte, o sindicato vai chegar aqui. E lá, sempre que o sindicato parava na porta, era porque ia ter corte. Eles nunca faziam somente uma assembleia. Eles tinham que entrar para anunciar um corte. E todo mundo naquela expectativa. E o sorteio aconteceu. E eu trabalhando,
com medo de ser mandado embora, não estava mais lembrando de nada. E você lembra como você se sentia quanto... Porque ó, você estava trabalhando, mas aí você vai lá comprar a geladeira e o sofá e começa a vir errado milhares de vezes. Você, ou algumas vezes, né? Como que você se sentiu? Porque às vezes, eu lembro um dia que eu estava trabalhando, que eu estava estressado, que eu ia mandar o e-mail voltava. Eu ia escrever alguma coisa e dava errado. Aí eu falei, não, eu vou pegar uma água para ver se eu me concentro mais e dá certo. Eu peguei a água, esbarrei no bebedouro e caiu. Não, hoje tem alguma coisa que tá fora. Como você se sentia assim de, não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo aqui? Cara, uma coisa que eu nunca deixei de acreditar, Igor, era naquilo que Deus podia fazer. Parece que falando agora, parece que é um pouco demagogia, mas você estando no processo, você compreende isso. É uma coisa que hoje, na igreja que eu estou, né, o apóstolo ele fala muito sobre isso, mas era uma coisa que eu já tinha no meu coração. Para tudo existe um processo. O povo, ele caminhou 40 anos no deserto. Era o processo. Porque se você vê na história, se você vê a distância, era uma linha reta, eles chegariam em pouco tempo. Não, ficaram 40 anos no deserto. Ah, não, foi porque o povo era rebelde. A questão não era essa. Existia um processo. Todos eles tinham que passar. Se aquele povo que era rebelde, nesses 40 anos, se eles tivessem mudado o coração, voltado para Deus, eles teriam entrado na Terra Prometida. Só que eles passaram 40 anos, só que eles não aprenderam nada. Esse foi o problema do processo dos 40 anos. Eles não aprenderam. E você tocou no ponto que me levou a fazer essa pergunta, porque às vezes quando a gente está passando por esses processos, alguma coisa dá errado, a gente, e parecido com aquilo que eu falei agora há pouco, a gente tira o olhar de Deus, né? A gente começa a olhar para a situação, começa a olhar para a circunstância e começa a se achar talvez miseráveis, ou sei lá, começa a achar que simplesmente o comércio no Brasil não funciona, a economia do país é por isso que tá o país todo assim, porque eu não consigo nem comprar alguma coisa, e a gente não consegue perceber que é um processo. Estava ouvindo uma conversa sobre uma passagem bíblica há pouco tempo, sobre aquela passagem quando a jumenta de Balaão para, que ela não quer andar. E ele começa a forçar a jumenta, ele vai até abater na jumenta, até a jumenta falar com ele. Fala, você não está vendo o anjo ali? E aí a conversa que eu estava ouvindo, a explicação sobre essa passagem, falava, quando está sobrenatural, quando as coisas não estão acontecendo da forma com que a gente esperava, para de bater na jumenta, começa a perguntar para Deus. Isso é um processo? O Senhor tem um propósito maior? Tem alguma coisa acontecendo? E muitas vezes a gente não consegue parar e olhar e enxergar o maior que Deus está fazendo na nossa vida. Né? Sim. E você lembra como que era para você lidar com as lojas, com o pessoal que estava envolvido em todas essas trocas que você teve que fazer? Cara, assim, nas lojas, para eles era uma rotina, né? Então, acho que o gerente foi o que teve mais estresse, porque ele, na verdade, ele era uma coisa incompreensível, né? Eu entendo você devolver uma vez. Meu, com o sofá veio um com defeito. Eu devolvi esse um, acabou, o assunto se encerrou, o outro veio perfeito. A geladeira foram 3 tentativas, as 3 vieram ruins, ao ponto dele desistir da venda. O vendedor ele ficou realmente frustrado. Nós fizemos até uma amizade com ele. Eu chamava ele já pelo nome, já. Estava tão acostumado que ele chegava lá, era aperto de mão e um abraço. Porque ele já estava acostumado. A Sara já abraçava ele também. Então ele já estava bem amigo. Só o gerente que não. Né? No nosso entorno, assim, o que estava acontecendo, ele não me causava muito transtorno. Porque era um dinheiro que eu já não tinha. A minha esposa ganhou esse valor, né? Ela ganhou numa causa da justiça, não foi... eu não precisava mais pagar nada, era uma compra à vista mesmo. Então, esse processo até ele foi tranquilo. Ver as devoluções foi tranquilo, né? Mas, assim, eu ficava mais preocupado
justamente com aquilo que estava acontecendo na empresa. E isso movia meus dias, né? Eu ficar pensando no que poderia acontecer depois. Eu vou assim, olha, com a geladeira eu não vou me preocupar, isso aqui já está pago. Mas e o que vem depois? E esse depois que é o que deixa a gente angustiado, é o que deixa você preocupado, entendeu? Você fala assim, meu, eu tenho hoje, mas e amanhã? O que eu vou ter? E Deus, só que Deus ele sempre permitiu que o meu coração, eu não entendia muito, eu amadureci muito com o tempo. Hoje eu consigo enxergar aquilo. Mas quando você está no processo, você não entende muito do processo. Você fala, não, eu preciso passar pelo processo. Mas compreendê-lo, não, você não compreende. Então eu ficava orando na empresa, eu tinha um costume lá, eu orava, somente quando estava à noite, o pessoal ia dormir, eu não conseguia dormir, eu ia orar, né? Ou então eu fazia jejuns, eu ficava, o pessoal ia jantar, eu ia no cantinho da máquina lá, que todo mundo saía para fora, ia para o bar, muitos deles iam até para casa de prostituição que tem perto da empresa. Eu ia para o canto da máquina, um lugar bem isolado, eles desligavam a luz da fábrica e eu ia orar. Eu ficava ali orando, lendo a Bíblia. Tinha até um rapaz que eu não sei o que tem acontecido com ele hoje, onde ele está, mas durante um tempo eu pude discipulá-lo lá na empresa. Ele foi meu discípulo lá dentro. Eu ficava falando de Jesus para ele e ele orava junto comigo. Eu pude contar meu testemunho de vida para ele, né? Ele não se decidiu em aceitar a Cristo, mas ele fazia aquilo que eu fazia. É de fazer reunião de oração. Ele sentava comigo e começava a orar, lia a Bíblia junto comigo. E nisso Deus tratava no meu coração. E eu achava certa, eu tinha certeza que eu não ia embora. Eu disse, olha, apesar disso tudo, eu tenho certeza que eu não vou embora. Eu vi agora, minha esposa está assistindo também, né? Glória a Deus. Eu vi o nome dela ali aparecendo, não tem o pessoal assistindo. Não, e você estava falando, eu lembro um louvor que deve ter uns 2 anos que ele saiu, que ele fala Esperando no Senhor, é um louvor em inglês ou de uma banda famosa aqui nos Estados Unidos, que eles falam sobre a espera no Senhor. E tem uma parte que ele faz uma ministração durante o louvor que ele fala, esperar no Senhor, o que você faz enquanto você está esperando no Senhor importa muito. Esperar no Senhor não é, olha Deus, eu estou esperando que o Senhor vai me manter aqui no trabalho, que o Senhor vai arrumar um outro emprego, e enquanto isso a gente está murmurando. Eu gostei do que você falou e toca em mim, porque enquanto você estava esperando, você estava cumprindo aquilo que Cristo chamou a gente para fazer, né? E de fazer de discípulos, você estava vivendo o relacionamento com Deus, as ordenanças de Deus, enquanto você não sabia o que iria acontecer amanhã. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque a gente não sabe o que acontece amanhã, mas a gente sabe aquilo que Deus nos diz para fazer hoje. E a gente fica tão preocupado com amanhã que a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer hoje. Para amar a quem está à nossa volta, para ser um exemplo, um instrumento de Deus na vida das pessoas que estão conosco. Às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente não tem controle que a gente deixa de tomar conta daquilo que nós temos a capacidade de controlar. Sim, verdade. Isso, Deus sempre me incomodou quanto a isso, Igor. Eu não sei o tempo que eu tenho. Isso Deus sempre falou comigo. Você está aqui, não sei quanto tempo você tem aqui. Em toda empresa que eu entrei, minha oração sempre foi a mesma. Senhor, eu quero me aposentar ali. Só que nenhuma delas eu passei. Até um período, a Laine sempre falava a mesma coisa comigo. Ela falou assim, Mo, você está entrando nessa empresa, será que você vai ficar mais 5 anos? Porque é essa média que eu ficava na empresa. Eu trabalhava numa empresa, desde a primeira empresa que eu entrei, trabalhei 5 anos, saí da empresa. A empresa faliu, eu fui mandado embora. Entrei na próxima, fiquei mais 5 anos, saí de novo. Então ela até fala para mim que nós temos a sina dos 5. Chega no 5º ano, não sabe mais o que vai acontecer. Então, eu sempre tenho comigo que eu tenho uma tarefa. Minha tarefa, antes de ser pai, antes de ser provedor do meu lar, né, eu sou servo do Senhor. E eu tenho que ser um discípulo. E eu tenho que ser uma testemunha. Né, ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho. Eu não vou para todas as nações, mas eu estou aqui, aonde eu estou, eu tenho que ser uma testemunha. Né?
até os confins da terra. Então, eu tento ao máximo sempre ser uma testemunha. Então, eu tento ao máximo ser justo, eu tento ao máximo fazer o mais próximo daquilo que Cristo faria, para que quando eu saia daquele lugar, se eu tiver que sair daquele lugar, alguém olhe e fale assim, olha, eu lembro de um rapaz que era assim, assim, assim. E isso, né, até quando nós estávamos conversando na semana passada, foi muito bom conversar com você, aliás, depois de tanto tempo. Tá? Um murro de saudade de você, meu irmão. Você não imagina. Nós tivemos várias experiências juntos. Uhum. E ouvir você falar para mim que eu pude ser realmente eu fui um canal de bênção, fui um modelo para várias situações suas, uma referência em algumas outras. Isso ferveu aqui no meu coração, porque o Senhor, glória a Deus, eu consegui fazer aquilo que é o chamado. Eu plantei uma semente, eu não colhi, mas eu pude ver que deu frutos. E isso me deixou feliz, sabe? Isso me deixa até mais motivado. Eu acho muito bonito e me marca, me motiva, é um modelo que eu espelho e tento seguir e exatamente esse ponto, porque a gente, as coisas que a gente viveu momentos bons quando a gente estava ali no ministério junto e fazendo projetos juntos, mas a gente viveu momentos ruins também. E esses momentos ruins, talvez tanto quanto os bons, ou em alguns em específico eles marcaram mais do que os bons, porque eu pude ver como você agiu em um momento que não era favorável. Você foi um exemplo cristão, você foi um exemplo de um discípulo de Cristo ali, em momentos que não eram momentos favoráveis a você, em momentos em que as coisas que estavam acontecendo com você talvez não fossem ditas como justas, mas você honrou a Deus ali, e o que você descreveu de como que você passou o processo ali da incerteza na empresa, continuando fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, para orar, para meditar na palavra, fazendo discípulos, mostra isso de novo, né? Acho que foi na semana passada eu estava meditando e eu sentia como se o Espírito Santo me levasse a prestar atenção no sofrimento, em como o cristão passa por sofrimento. E a gente não percebe, mas às vezes as situações em que a gente está angustiado, em que a gente está sofrendo, as testemunhas à nossa volta, elas estão sendo abençoadas pela forma que nós estamos reagindo a isso. E eu fico feliz de poder dizer isso para você, porque é verdadeiro. Em momentos em que talvez você estava sofrendo ao meu lado, eu fui abençoado, eu aprendi, eu cresci, eu me aproximei de Jesus vendo o seu exemplo. Amém, amém, glória a Deus. Olha, tem um versículo, cara, tem um texto, aliás, que arde muito no meu coração sempre. É Abacuque 3,16, né? E eu nunca esqueço. O primeiro versículo que eu aprendi, o primeiro texto que eu aprendi não foi esse. Mas esse ficou no meu coração e eu não esqueço dele. Porque ainda que a figueira não floresça. Cara, é tão profundo isso. É assim, que foi o que aconteceu comigo. Eu posso dizer, a Bíblia, ela é real. O que está ali é verdade. Se você se abrir, você vive cada versículo. E eu vivi várias situações em que eu pude ler e falar, meu Deus, eu passei por isso, olha, aquilo que aconteceu com aquele personagem aconteceu comigo, né? Quando Abacuque ele disse isso, Israel estava em crise. E qual que era a situação que estava vivendo na época? Era uma crise. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que as portas de um emprego se fechem, não tenha mais como mandar currículo, porque foi isso que aconteceu em 2012. Eu mandava currículo, não tinha resposta. Era a mesma coisa assim, eu mandava currículo, acho que a pessoa que recebia meu currículo lá do outro lado, assim, olhar e falar assim, meu, esse cara não está pensando direito. Ele está mandando currículo para empresas que não estão contratando, porque está todo mundo em crise. Não é assim, a empresa dele mandou ele embora e está procurando outro. Não, é uma crise. E ele só consegue voltar para o mesmo ramo que ele estava. Que era essa escolha que eu tinha. Ou eu permanecia na metalúrgica, ou eu abria mão de mais de 5 anos de experiência para começar de novo. E conforme chega uma certa idade, começar de novo, ele se torna inviável. E eu já estava me sentindo nessa situação.
Eu tenho 43 anos de idade hoje, mas em 2012 eu ainda era uma... Ainda sou jovem, gente. Ó, isso aqui... isso aqui o Igor me conhece, sempre teve, ó. Sempre tive. Então não é careca de idade, eu sempre tive essa entrada, tá? Só que, assim, naquela época, a minha idade já ia contra mim. Agora, então, mas já ia contra mim. Né? Então, assim, eu não tinha muitas escolhas, mas eu mandava todos os dias um currículo e sempre sem a resposta, porque ninguém me respondia se eu não passou no processo. Não tinha processo, entendeu? Então, assim, ainda que nada dê certo, todavia eu me alegrarei no Senhor. E uma coisa, tinha um louvor que eu pude tocar há uns anos atrás, que eu fiz parte de uma banda, num outro ministério, que a gente cantava muito, era O Meu Redentor Vive. Então você é leve e momentânea essa situação. Então eu sempre tive isso comigo. Até recente, quando a Alaine também teve os problemas de saúde, eu falei para ela, amor, é leve e momentânea, vai passar. Vai passar. Isso sempre ardeu no meu coração. Vai passar. Então, qual que é a melhor forma de você passar por um processo? A vida continua. Lógico, você tem que ter os pés no chão. Vai achar que você vai viver num mundo de Oz que não é assim, né? Mas você tem a certeza, essa certeza te mantém de pé. Certeza de que vai virar o jogo. Certeza de que na hora que você pegar a moeda e joga para cima, ela fica rodando, ela vai cair cara ou coroa. Ela tem que cair numa posição. E se ela caiu na cara, se você jogar ela de novo, ela pode cair na coroa. Mas ela nunca vai ficar de pé. Ou seja, nunca é certo. Ela sempre vai ter uma definição. E é aí que Deus age. Ele age nas definições. Ele não permite que nada fique em meio termo. Ele inicia o processo, ele vai para o meio do processo, ele vai até o fim do processo. E no final do processo, na verdade, o que define a vitória no final do processo? É a sua postura. A sua postura determina o fim da jornada. Se o povo de Israel tivesse mudado nesses 40 anos, não ia entrar somente 2 pessoas. Moisés era o líder. Aí você imagina, poxa, era para ele entrar, por que ele não entrou? Porque ele, nesses 40 anos, ele foi se deixando levar pela maioria. Porque ele estava junto, mas não era para ele ficar, nem ele, nem Arão. Na verdade, era para entrar 4 pessoas. Ó. Ele, Arão, Josué e Caleb. Uhum. Eles dois, porque eles eram o líder e o sacerdote. Eles eram um exemplo. Josué e Caleb tomaram a postura porque eles tinham um exemplo. O exemplo era os líderes deles. Só que por que eles dois não entraram? Porque na hora que era para eles honrar o Senhor, eles desanimaram. É o que você estava falando enquanto se passa pelo processo, né? Enquanto a gente passa pelo processo, e é bom, eu gosto de conversa assim porque é uma conversa com base na realidade. A gente não está aqui conversando sobre algo que nós achamos. Aconteceu na minha vida algumas vezes, mas hoje a gente está contando um testemunho seu. Você viveu isso. Enquanto você passava pelo processo que estava incerto, você permaneceu esperando em Deus. E é o que você falou, né? Eu te perguntei, como que você lidava com as pessoas das lojas? E olha o que você me disse. Você me disse que vocês chegavam e até abraçavam o gerente da loja. Eu conheço gente, talvez eu mesmo, na terceira vez que eu fosse lá, o gerente não ia querer mais olhar para mim porque eu enchi o saco dele, eu não ia querer falar com ele. E tem, às vezes, a gente começa a desfazer, a maltratar, ou a gente tem a dificuldade de se mostrar cristão porque as circunstâncias não estão colaborando. E você permaneceu firme olhando para Deus durante o tempo da prova, né? E você estava para contar a conclusão dessa parte da prova, dessa parte do processo, né? Que os cupons que você teve até dor na mão de tanto preencher os cupons de cada vez que você recebia os móveis com problema. Na verdade, acho que a dor na mão quem sentiu realmente foi a Alaine, né? Porque ela preencheu todos eles no meu nome. Ela colocou o meu nome em todos, tanto que de vez em quando ela fala, quem ganhou não foi você, fui eu. E o trabalho foi dela. Porque o dinheiro veio da minha mão, o suor foi meu, sabe? Quem que tá o nome do cupom? Desculpa, né? Então, num dia de trabalho
trabalho, gente, eu tava trabalhando uma rotina normal, né? Tava no meu horário do almoço, tal de dia, no horário das 6 às 2. De repente, meu celular tocou. Normalmente, quando meu celular tocava, era cobrança, tá? Então, nesse dia, na hora Geralmente é que eu olhei, eu vi o número da Laine e fiquei realmente preocupado, porque quem ligava para ela no horário do almoço era eu. A gente tem essa rotina até hoje. Chega no meu horário do almoço, eu ligo para ela, a gente conversa uns minutos e acabou. Se eu não ligo, ela fica um pouco preocupada e o meu dia não é completo. Mas ela não me liga, porque se ela me liga, alguma coisa aconteceu. Né? E nesse dia ela me ligou. Eu atendi o telefone, meio preocupado, tá tudo bem? E ela ligou brava comigo. Ela, o que você anda fazendo aí? Não sei, eu tô trabalhando, eu tava no meio, tava dentro da fábrica ainda. Falei, tô trabalhando, por quê? Como assim? Porque tem alguém te ligando aqui, tem uma mulher atrás de você. E eu tentei descobrir o que ela queria, ela não quis falar. Ela falou para você ir lá no shopping. Vai lá ver o que você anda fazendo. Eu falei, meu Deus. Acusado, irmão. Sério, eu fui acusado. Eu fui acusado. Meu casamento quase acabou por causa da benção. Você vê? Porque. Ainda bem que a Lani é uma mulher sábia, né? Hã? Ainda bem que a Lani é uma mulher sábia e paciente, né? Ainda bem. Não, paciente não, sabe assim. Assim, paciente porque você estava longe. Se tivesse perto, você tinha falado. Sim. É verdade. Ela tava com paciência de me esperar chegar em casa para bater em mim, verdade. Exato. Aí, no que eu fui lá no shopping, eu fui com esse rapaz que estava comigo, né? Tava no horário do almoço, dava tempo ainda, né? Então, nós fomos até lá e eu não sabia para onde ir, porque ela só falou que alguém me ligou. Aí eu comecei a andar pelo shopping, veio na minha mente a lembrança do sorteio. Vamos lá, né? Na praça de eventos, vamos ver o que aconteceu. Aí na hora que eu chego ali na praça de eventos, tava a placa, né? Com os nomes dos ganhadores. E o primeiro nome, ou seja, que ganhou o primeiro carro era o meu. Né? E na época, o Nissan que eles estavam sorteando, ele valia 24 mil. Ele é o valor do prêmio, 24 mil. E na hora que eu olhei aquilo, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu, eu ganhei alguma coisa? Existe isso? Aí eu já fui atrás de uma mulher que estava ali, funcionária do shopping, ela falou assim, moço, eu tenho que subir lá agora, sobe lá, tá todo mundo ansioso para te conhecer. Você ganhou o carro, nem ela nunca tinha conhecido ninguém. Você conhecer alguém que ganhou alguma coisa? Pois é. E eu também conheci alguém, porque eu não conheço mais ninguém agora. Aí no que eu subi, a moça, me perdoe, eu liguei na sua casa, conversei com a sua esposa, realmente ela ficou muito brava, só ficou, moça. Mas eu não podia contar, porque a regra é que a gente conte somente para a pessoa que ganhou. Mas você colocou o número da sua casa nos cupons. Então a gente não tinha para onde ligar mais, era não ser na sua casa. Né? Então, assim, o que Deus reservou para a gente, que foi o primeiro prêmio, né, esse carro, passou mais dali uma semana, eu fui mandado embora. Então, assim, no meio de toda aquela situação, onde tinha só os rumores de corte, Deus já estava trabalhando, né, preparando as coisas, preparando as situações, para que quando esse prêmio viesse, eu pudesse sair da empresa. Irmão, esse carro para mim foi uma coisa de Deus, porque até a Sara sonhou com ele. Porque eu não sabia o que fazer com o carro, tava querendo ficar com ele. Eu tinha acabado de pegar um. Eu tava com um Corsa Sedan e eu tinha acabado de pegá-lo. Então, assim, eu tinha uma certa preocupação, mas como a empresa me mandou embora, eu consegui pagar o carro à vista. Então, eu tava com dois carros na garagem. Eu tava com um Nissan, que na época era 1999, e nós estávamos em 2012, e com um carro 100% 0 quilômetro. E eu falei, meu Deus do céu, que problema bom esse, né? Não é? Eu tenho dois carros, não sei o que eu faço agora. Aí eu falei, eu vou ficar com um dos dois. Aí a Sara, uma vez, ela teve um sonho em que ela sonhou que alguém estava entrando no nosso quintal, aqui na nossa garagem, e estava roubando o Nissan. Eu só, pai, eu sonhei que alguém entrou aqui e roubou o seu carro. Aí eu olhei para minha esposa e falei, bom, é sinal de que ele que tem que ir embora. Né?
Aí a gente anunciou, até a forma como ele foi vendido foi do alto, porque eu pus anúncios para vendê-lo. Né? Teve um rapaz que me ligou uma vez, eu fiquei até com medo da voz dele. Falei, meu Deus, eu vendi o carro. Ele falou, você já vendeu? Eu vendi. Porque eu fiquei com tanto medo dele que falei que eu vendi o carro. E o carro estava aqui ainda. E eu só peguei o carro do shopping para casa. Eu não usei mais nada o carro. Né? Só fiz isso. Não usei para mais nada. E você lembra da Juliana, né? Que estava com a gente ó, dentro do grupo, dentro da igreja, da onde eu não esperava. A verdade é essa. Da onde eu não esperava, Deus também proveu uma saída. Né? Eu estava desempregado, infelizmente eu fui um pouco chacoteado na época. Eu pude ouvir, né? Um dos líderes chegou para mim, bateu nas minhas costas, e falou assim, não fica assim não. Você ganhou um carro. Eu falei, olha, aí eu tava, motivação, né? Você ganhou um carro. Como penso que ele virou assim e falou assim, se achar que você ia ganhar um carro e ficar no emprego ainda, você quer demais, né? Então, por favor, chora menos, mas você já ganhou um carro. Aí você quer ficar com emprego? Eu olhei para ele e falei, olha, que Deus te abençoe. E fui embora. Né? Foi muito ruim ser mandado embora. Eu tinha 5 anos de empresa, fui desligado. Foi, meu Deus, a cena dos 5 voltou para mim. Aquilo tudo, nessa hora, começa a tirar você do foco. Uhum. Né? E eu comecei a perder um pouco do foco. Né? E nesses momentos que eu perdi o foco, eu lembrava muito de Elias. Né? Elias, ele viu o fogo do céu cair. Né? Ele teve várias situações em que ele viu o poder de Deus. E na hora que uma mulher chegou para ele e falou assim, olha, eu vou te matar, ele correu. Correu, foi pro deserto, pediu a morte, pediu as contas. E desistiu do chamado ainda, né? Porque falou, Senhor, eu não quero mais. Cansei, chega, cansa. Aí você fala, mas, poxa, você viu tanta coisa acontecer, e você fala, cansei. Naquele momento que eu estava, eu cansei. Que eu vi muitas pessoas que no meu conceito, você vira julgador, né? Porque eu comecei a julgar. No meu conceito, tinha várias pessoas que podiam ser mandadas embora, eles ficaram. E eu que fazia até jejum dentro da igreja, dentro da empresa, santificando a empresa, pedindo para Deus abençoar, fui mandado embora. O Senhor, tá errado. Eu, espiritualmente falando, eu sou um alicerce da empresa. Então, por que eu fui mandado embora? E você tenta achar esses porquês. Elias tentou fazer justamente isso. Você orou, tanta coisa que eu fiz, e agora querem me matar também? Então, assim, você põe realmente essas questões à prova. E eu comecei a pôr esse questionamento. Né? E Deus, Deus foi tão bom, a forma como ele sempre se apresentou tão paciente comigo, Igor. Porque ele é um pai, realmente um pai de amor. Sabe? Você pode errar, você pode fazer o que você quiser. Ele sempre vai olhar para você com aquela carinha de pai amoroso e vai falar assim, meu filho, não é assim. Na minha cabeça, como pai, tem hora que eu quero pegar aqui a Sara e dar um cascudo. Não, ele, com todo amor e carinho, ele passa a mão na sua cabeça e fala, filho, vem comigo. Não é assim. E ele vai te puxando, vai te levando, vai te conduzindo. Quer ver? Olha o que ele está me fazendo lembrar agora. Você lembra uma vez que nós fizemos um teatro lá com jovens, uma encenação, aliás, com um louvor. Aí eu era Jesus, eu representei ali no papel. A Adele estava com a gente, ela representou a nossa vida ali como um todo, nós servos, né? Somos pessoas que desviamos do caminho. Estamos com Jesus e desviamos do caminho. Até o Paulo, na época, que já era o namorado dela, ele fez o papel do mundo, convidando ela para sair. Você lembra mais ou menos desse teatro que nós fizemos? Tá falando, tá me vindo alguns flashes. Aí nós, como era encenação, nós começamos a dançar. Aí vinham outros jovens também fazendo papel tinham drogados, viciados, enfim, começaram a puxar a Delis para fora, essa moça na representação, e ela começou a ir atrás do mundo, e Jesus começa a chamá-la, tentar chamar a atenção dela, e ela não quer mais saber de Jesus, ela está no mundo, ela está curtindo lá no mundo.
Só que ela começa a se envolver com drogas e ela começa a ter vontade de cometer um suicídio. Então entra um outro personagem, né, representando isso, trazendo uma arma, tentando convencê-la a se matar. A morte começa a cercá-la. E Jesus está ali acenando, fala, olha para mim, olha para mim. E na hora que ela vê que ela está quase, né, se perdendo, ela tenta voltar para Jesus. E Jesus pega ela pela mão e tenta puxar. Só que as condições, as situações do mundo começam a envolvê-la e começam a tentar abafá-la, começa a tentar... E ela senta no chão e todo mundo fica em cima empurrando ali, naquela encenação. Jesus, ele do nada, ele entra na frente de toda aquela situação, abre os braços assim e todo mundo cai para trás, né? E ali ele traz a libertação, ele traz algo novo. E mesmo na encenação, depois de tudo aquilo que ela fez, Jesus ainda pega ela pela mão, dá para ela uma vestes novas e ainda cuida dela e mostra a criação, mostra o quanto aquilo é belo, e eles terminam dançando. Essa encenação que nós fizemos. E no momento que eu realmente achei que eu podia desmoronar, né, em todos os momentos, acho que uma coisa que eu nunca consegui deixar foi ficar em casa. Isso eu nunca consegui. Senhor, eu não quero ficar em casa. Se eu ficar em casa, piora. Então, eu sempre corria para a igreja. E vocês, jovens, vocês muito... Assim como vocês acham que eu ajudei vocês, mas na verdade vocês me ajudaram várias vezes. Mesmo sem falar nada. Vocês não falavam nada, mas vocês estavam ali. E isso me fortalecia. Todo domingo de manhã que eu chegava lá com a obrigação, né? Porque já era uma rotina, né? Então, com aquela obrigação de estar com vocês, aquilo para mim era bom. Mesmo sabendo que eu estava ali cumprindo uma obrigação. Eu não estava ali por livre e espontânea vontade. Porque se eu faltasse, vocês iam ser prejudicados. Então, era uma obrigação a ser cumprida. E todas as vezes que eu entrava na igreja, eu entrava batido, mas eu saía fortalecido. E quando Deus, quando ele me deu quando ele colocou, na verdade, a Juliana no meu caminho, como uma pessoa que ia comprar o carro, aquilo ali, para mim, foi um divisor também. Que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Senhor, eu não sei para onde ir, eu não tenho mais o que fazer, eu estou desempregado, estou com 2 carros na garagem, que eu não consigo nem devolver ele para a própria agência, porque eu tentei ligar na Nissan para vender o carro, aí o rapaz falou, o vendedor falou assim, olha, você ganhou o carro? Ganhei, não acreditou em mim. Mas ele falou assim, esse carro que o senhor tem, na verdade ele não é mais zero, o senhor já é o 3º dono, porque o primeiro dono, quando o carro sai da fábrica, ele já sai no nome da empresa que fez. Então ele já sai com um documento no nome do fabricante. Esse é o primeiro dono. Ele foi para o shopping, teve de fazer o documento. Esse é o 2º dono. O shopping passou para você, 3º dono. Sabe quanto vale o seu carro? Se você vender ele para a gente aqui, a gente vai dar uns 18 mil, 15 mil, mais ou menos por aí. Aquilo ali para mim foi o fim, né? O carro valia 24 mil e estava zero praticamente. E eu não tinha nem rodado com o carro, meu carro já valia menos, justamente pela documentação. Aí ele falou assim, olha, tenta anunciar ele por aí, porque eu tenho fila de espera. Quem sabe um desses meus clientes que estão esperando o carro sair, não queiram pegar o seu. Né? E ali, né, não, a Juliana não estava em fila de espera nenhuma, mas Deus levantou ela para fazer isso pela minha vida. Ela foi realmente uma abençoadora ali naquele momento. Né? E o primo da Laine, ele trabalhava, não trabalha mais hoje com isso, ele trabalhava com financiamento no banco, e ele fez toda essa documentação de financiamento para a gente. Ou seja, Deus ele foi colocando as pessoas e as situações para darem certo. Porque eu vendi um carro, não sei nem como que eu faço. Eu vendo o carro à vista. Não, Deus me permitiu financiar esse carro para ela. E ele que fez toda essa documentação para a gente. Para mim, o dinheiro veio 100%. Para ela, deu condições facilitadas de pagamento. Ou seja, Deus me abençoou e eu pude abençoar a vida dela. Ela pôde, na época, comprar um carro zero.
que o carro era zero, mesmo sem condições de fazê-lo, mas ela pôde porque Deus deu as condições para que isso pudesse acontecer. Deus foi provendo nos detalhes, né? Tudo que a estrutura, tudo aquilo que precisava, você tinha alguém para comprar, você tinha alguém que podia cuidar do financiamento, ele cuidou de tudo e como você falou, né? Eu gosto muito de meditar na história de Abraão e uma das coisas que me chama muita atenção quando eu leio é que entre as promessas que Deus faz para ele, talvez a que me chama mais atenção é que Deus fala para ele: eu farei de ti uma bênção. Assim, Abraão não só estava recebendo bênçãos, ele passou a ser a própria bênção. Ele passou a ser aquele que quem estava à volta dele era abençoado por estar em volta dele. E foi o que você, como você falou, né? É maravilhoso ler a Bíblia, mas é ainda mais maravilhoso viver aquilo que está escrito ali. E hoje você foi lembrando essa história, né? Trouxe várias coisas que a gente lê ali na Bíblia que você viveu, que a gente pode dizer é verdade, a gente viu, viveu e vive isso, né? Sim, sim, é maravilhoso quando você se torna testemunha. Sabe aquela camisa laranja que vocês ficavam me zoando? A palavra do Senhor diz o seguinte, que durante os 40 anos no deserto, ainda fui te falar isso para você semana passada e depois eu me lembrei. Durante os 40 anos no deserto, as sandálias não se desfizeram, as roupas não se desgastaram. Aí você fala, poxa vida, 40 anos, mano. Você coloca uma camisa hoje, 40 anos, ela durou 40 anos, depois ela ainda tá inteira ainda. Aquela camisa laranja lá, Igor, tava até pouco tempo comigo, viu? Que essa camisa laranja, para aqueles que não sabem, quando eu fui pegar o carro no shopping, eu fui com ela. E era uma camisa que eles viviam pegando no meu pé, porque eu usava ela todo domingo. Né? Mas você lembra que não era no só por causa eu saí disso, com ela, né? viu? Não era só pela frequência que você usava. Você lembra que tinha outro motivo porque a gente zoava você por causa dessa camiseta? Também. A gente falava pra você que ela era laranja e você negrinho parecia um bolo de cenoura. A gente falava, o Walter veio de bolo de cenoura. Eu acho que teve um amigo secreto que a gente... Ou teve alguns eventos que você organizava que a gente até te deu mais uma de igual. Você tem que continuar vindo com essas aqui. Foi. Gente, eu era líder desses meninos, mas eu era aloprado demais, meu Deus do céu. Eu não tinha respeito nenhum desses meninos, sabia? Que eu era muito aloprado. Mas você conseguiu respeito e conseguia ser um de nós ainda. Então a gente pegava no seu pé mesmo. Mas foi bênção, gente. Eu tenho gente até hoje que encontro no caminho. Tem uma vizinha nossa aqui que ela teve a oportunidade de me parar no caminho e falou assim: moço, eu já te vi já. Eu acho que eu já te vi em algum lugar. Aí o filho dela falou assim: mãe, não é aquele rapaz que estava no outdoor? Porque eu tive de tirar fotos, né? Tive de tirar fotos segurando a chave do carro. E então, assim, meu testemunho, ele é real. Eu tenho fotos disso aí também. Pessoas que eu não encontro mais, elas falam que me viram no outdoor. Eles me viram lá, aí na hora que eu sento para contar toda a história, mas como que foi aquilo ali, cara? Eu conheço alguém que ganhou. Que a propósito, eu conheço também o cara que ganhou o segundo carro. Ele é aqui do mercado perto da gente aqui, ó. Domingo, faz uns 2 domingos mais ou menos. Eu tava conversando com o irmão da igreja onde eu congrego. Ele trabalha nesse mercado. Aí ele lembrou, né? No meio das conversas, ele lembrou. E eu falei assim, mas o rapaz que ganhou o segundo carro, tá lá ainda? Eu falei, tá, e tá lá, ele já vendeu o carro, já. Eu falei, puxa vida, eu não sabia que era você que tinha ganhado o primeiro. Então, assim, ainda continua vivo. É um testemunho vivo, né? De que Deus, ele pode fazer o inusitado. Né? E eu vivi isso. Eu gosto de conversar com você. Acho que quando a gente conversou na semana passada, eu não sei quantos mais testemunhos você me contou. A gente deve ter conversado menos de 20 minutos e você me contou vários outros testemunhos daquilo que, como você falou, é vivo. Deus continua, ele é um Deus vivo que continua a operar e realizar milagres, a demonstrar o amor, a provisão dele nas nossas vidas. Um, por hoje eu quero parar nesse testemunho seu do carro, mas eu tenho, se Deus nos permitir, mais vezes a gente ter conversas como essa, de você contar mais daquilo que Deus tem feito na sua vida, que
muito edificante. Isso aconteceu foi em 2012, 12 anos atrás, e até hoje me marca isso. Eu pensando em testemunhos que eu queria conversar sobre, foi o primeiro que me veio à mente. Amém. Glória a Deus. E para a gente fechar, irmão, eu até pensei no tema do seu testemunho, e quando eu postei divulgando a live, coloquei sobre a provisão de Deus. O que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que estão assistindo agora, ou vão assistir depois, eu vou deixar gravado, sobre a provisão de Deus? Com tudo isso que você contou, que você viveu, o que você deixaria de mensagem para as pessoas? Olha, uma coisa assim que sempre ficou no meu coração, realmente, como eu já citei, não deixar de crer, né? Realmente persista, não pare de crer. A palavra do Senhor nos mostra algumas situações em que a fé ou a persistência fizeram a diferença, né? Então você tem que crer, você tem que se manter na posição. Eu não sei a situação que cada um está passando, eu não sei o que cada um tem vivido, o que eu consigo saber é só o que eu vivi, né? Esse foi um dos vários milagres que eu pude encontrar, né? Nesses 12 anos. Né? O Igor é bom de matemática, ele fez um cálculo rápido, mas 12 anos, cara, puxa vida, o tempo passa. E nesses 12 anos, eu tenho outros milagres que eu pude viver, outras situações onde realmente eu tive a minha fé testada, e que se fosse qualquer outra pessoa, acho que tinha saído correndo. Mas o Senhor nunca me deixou correr, porque eu sempre imaginei que tudo é leve e momentâneo. Vai passar. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, essa situação que você está vivendo hoje, ela vai mudar. Ela vai passar. Só que se você permanecer firme, você vai passar bem. Se você esmurecer, se você desanimar, você vai passar mal. Como é que você quer passar? Essa é a pergunta a ser feita, né? Como é que você quer passar? Eu quero passar bem. Então permaneça firme. E o firme não é você deixar Jesus de lado. Eu estava conversando, Igor, só para... Eu vou sair um pouquinho, vou me esticar um pouquinho. Eu estava conversando com um irmãozinho hoje e eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Jesus disse assim, todo aquele que me confessar publicamente, frisar bem nessa parte, publicamente, né? Diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. E você encontra essa palavrinha, publicamente. A versão que eu estava lendo era a versão da linguagem de hoje, mas você encontra ela várias vezes, em vários textos diferentes, onde o público, né, você fazer algo publicamente se torna importante. Então, aquilo que você faz, ele é movido espiritual. Então, se você esmurecer, se você ceder às pressões, se você ceder às tentações, publicamente, você está negando a Cristo. Publicamente, você crucifica ele novamente. E a palavra do Senhor diz que a morte de Jesus, ela foi uma vergonha pública para o diabo. Porque foi um momento de triunfo. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Isso é Jesus na cruz se rendendo e ali ele transformando aquela situação que era de morte e vergonha em bênção. Ele transformou a maldição em bênção. Maldição se tornou ele, que se tornou maldito, mas nós recebemos a graça e nós recebemos a bênção. Hoje nós estamos aqui falando desse Jesus que transformou e transforma vidas, que mudou a minha história. No momento de crise, me deu uma provisão antes da crise, né? E ainda colocou, sinceramente, Igor, eu posso falar que durante o período do meu seguro-desemprego, ele me permitiu pegar uma extensão, que em nenhum momento da história você vai ver isso de novo. A extensão do seguro-desemprego. O tempo que eu fiquei desempregado, gente, foi justamente esse tempo em que o meu seguro-desemprego ele pegou do primeiro mês, a parte de extensão e o final. Quando chegou no último período do meu seguro-desemprego, Deus abriu uma porta para mim.
E a provisão dessa porta veio através da minha mãe. Ou seja, Deus sempre cuidando e trazendo pessoas para isso. Ela pagou um curso para mim, e eu fiz um curso de segurança, me tornei vigilante. Eu trabalhei nessa área uns 3, 4 meses, e aquela empresa que me chamou, que me mandou embora lá no início, ela me chamou de volta. Então, foi um período que se eu acredito muito nisso, que se eu tivesse esmorecido, murmurado, voltado atrás, questionado muito e batido de frente com Deus, eu acho que esse final não seria assim. Eu ganhei um carro, fiquei desempregado, no final ainda voltei para a empresa. Você lembra que o cara te falou, o seu supervisor? Assim, mas você quer ganhar um carro e ainda ter um trabalho? Mas o Deus que a gente serve é grande o suficiente, né? Foi tudo isso e você voltou a um carro ganhado e com um trabalho. Né? Eu pude cumprimentar ele ainda, porque ele veio perguntar do carro para mim. E aí, tá com o carro ainda? Eu falei, não, vendi o carro. Vendi o carro, mexi na minha casa. No momento de crise, eu vendi o carro, terminei algumas coisas na minha casa, passei esse período com seguro, depois eu arrumei um emprego como vigilante, fui chamado de volta, eu pude escolher ainda. Eu falei, Senhor, eu até gosto de ser vigilante, mas eu quero ser metalúrgico de novo. Eu saí do emprego aqui e voltei para lá. No momento de crise, quem é que consegue trocar de emprego assim? É provisão de Deus, não é fictício. Muitas vezes a gente acha, esse crente é louco. Crente é louco. Realmente, crente é louco. É loucura. Porque a gente vive loucuras para aquilo que é loucura para o mundo, a gente vive a cada dia. E eu vivo realmente milagres um atrás do outro. É lógico, que nem o Igor falou, outros vídeos, outras transmissões. Porque se for falar tudo agora, essa transmissão aqui ela vai durar muito tempo. Mas eu tenho vários milagres onde eu pude ver Deus fazendo, onde eu pude viver o milagre do Senhor, onde eu posso olhar na Bíblia e falar, não, Deus fez. Davi, ele orou pelo seu filho, né, pelo filho de Betseba. Ele jejuou pela criança, mas o Senhor fez a vontade dele e recolheu a criança. Na hora que Deus recolheu a criança, ele levantou e foi se alimentar. Aí perguntaram, mas por que você está fazendo isso agora? Durante o período que a gente queria que você comesse, você não comeu? Eu disse, olha, durante o período que era necessário, eu jejuei. Vendo que Deus realizou a vontade dele, o que eu posso fazer agora? Não posso fazer mais nada, só posso tomar banho e comer. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi lá ainda adorar, ele foi no templo e adorou. Que louco, mano. É louco um cara desse. Eu perdi meu filho e ainda fui adorar a Deus? Não, ele foi porque ele sabia que aquele Deus que estava fazendo aquilo, que estava permitindo aquele processo, podia mudar a história dele. E ele mudou a história dele lá na frente. E eu passei por isso. Falando lá no começo, né? É uma fé que ela não está na condição, no milagre, ela está no Deus que realiza. Então, mesmo quando as circunstâncias não são o que a gente espera, a gente consegue permanecer porque ele permanece, né? Amém. Exatamente. Então, permaneça firme. Independente do vento, balançou para a direita, para a esquerda, fica firme. O balançar é normal. O que não pode acontecer é você cair. Amém. E é isso. Irmão, muito obrigado. Foi Amém, muito bom. E como a gente falou, se Deus quiser, em breve a gente estará de novo contando mais dos testemunhos que ele realizou na sua vida. Mas muito obrigado. Amém, foi uma bênção. Você sabe que você pode me chamar sempre que precisar, tá? Pode deixar. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Amém. Pai do Senhor, boa noite a todos.